Olá! Hoje é dia 29 de abril de 2016 e você está ouvindo a 89ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente da ensolarada e não fria Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui da São Paulo, que virou o tempo rapidamente, eu sou o Felipe Ming. E aí, Caio, beleza? Beleza, né, cara? De manhã e o ar-condicionado precisa ser ligado, porque avisam que vai fazer frio, mas eu tô achando que é pegadinha do malandro. Cara, aqui até terça-feira terça ou quarta, na verdade, tava bem ruim de calor também, mas agora virou e, enfim, tô aqui tentando achar uma posição. Nesse momento eu tô gravando podcast em posição fetal para tentar esquentar. Cara, eu gostaria de ver que chegasse rápido, né, na verdade, as 4 horas de inverno prometidas para esse ano em Belo Horizonte. Mas... Cara, dizem que, na verdade, se a gente se basear pelo calor, o inverno, quando ele vier, se for essas 4 horas aí, serão extremamente rigorosas no que se refere ao frio. Mas no que se refere à quantidade de tempo, continuarão sendo 4 horas. Continuarão sendo 4 horas. O que é muito... não dá nem pra esfriar um copo de água. Então não dá. Não dá. Mas enfim, estamos aí, né, cara? Estamos aí e se a gente pudesse, se os direitos autorais permitissem, eu gostaria que essa edição começasse ou terminasse com Purple Rain do Prince. Cara, e nós não comentamos sobre isso, hein, bicho? Puxa vida. Mas a gente não comentou porque a gente gravou o episódio na quarta-feira e o Prince fez o favor de nos deixar na quinta, né, Caio? É verdade. Eu tô me esquecendo aqui das peculiaridades da semana passada. E aí... Tava na estrada indo pro interior aqui de São Paulo, quando eu vi, a gente parou numa conveniência e eu vi a notícia e falei, não, o bicho tá de sacanagem. E tipo, minutos antes eu tinha falado com a Carol que meus discos do Prince sumiram, meus MP3 do Prince sumiram. Eu falei, putz, que saudade de ouvir Prince. Aí eu falei, acho que agora terei mais um motivo. Pois é, grande Prince. Esse ano tá fogo, né, cara? Esse ano, assim, a gente tá realmente testando a nossa resiliência, né? Totalmente. Completamente. Tá foda. Tá foda. A gente podia fazer... a gente falou de David Bowie, a gente deveria ter falado de Prince também hoje, sabe? Pensei com meus botões aqui. Que ele é igualmente influente, né, cara? E eu acho que ele tinha aquele negócio de viver sempre o personagem, sabe? Então, quando você vê as histórias das pessoas, até antes da sua morte, mas as pessoas contando dos casos com o Prince, eram sempre de... Tipo... O cara era uma entidade. É uma sumidade, né, bicho? Era uma sumidade, permanecerá como tal. A influência dele é inegável e, puxa vida, e mesmo com as eventuais, sei lá, atrapalhadas da vida que ele andou fazendo, mas é um cara que experimentava, né? Um cara que tentava e, poxa, saudades. Uma coisa que eu tava lendo, e aí antes de entrar na pauta, mas rapidamente, um link do Quartz falando que quando as pessoas elas choram a morte de artistas, na verdade elas estão chorando a referência que esse artista tem em momentos da vida dela, sabe? O que é muito interessante, assim, não é a relação ídolo-fã pela relação ídolo-fã, mas a relação de que talvez uma música ou talvez o momento daquele artista tenha muita ligação com o seu próprio momento. Isso eu achei bacana. Pois é. E aí uma dica para você que está querendo ser introduzido no mundo do Prince, além do Purple Rain, eu recomendo dar uma olhada na trilha sonora do Batman, do Tim Burton com o Michael Keaton, que o Prince tem participação ativa ali, né? E eu recomendo o disco 1999, que eu acho sensacional. Enfim, valeu, Prince. Valeu, Prince. E valeu também, vamos fazer aqui a ponte, Caio? Essa ponte foi ótima, cara. Essa ponte foi ótima, né? A gente agradece em vida pelos comentários dos comentaristas, olha só, que comentaram nas edições passadas do Ainda Sem Nome, que foi o Lucas Valadares, deixou um comentário muito bacana na edição 87 no nosso site.
o Camponês e a Ana Emília Cardoso, que deixaram seus comentários no YouTube. Isso aí, e você também pode fazer o seu comentário sobre esta edição, de número 89, lá no aindasemno.me, ou também das outras edições, tanto lá no nosso site, quanto no YouTube, ou no Cara Livro, no Twitter, enfim, em qualquer lugar que você esteja tendo contato com esse grande exemplo da produção audiovisual para a internet brasileira, que é o Ainda Sem Nome, modéstia à parte. Isso mesmo. E não deixe... e também... Você ia falar agora, né? Pelo nosso amigo Telegram. Você pode mandar o seu recado em áudio ou também em mensagem de texto no aplicativo Telegram. Baixa ele lá na sua lojinha. Uma coisa que recentemente me reportaram, que eu sou um cara que evangeliza o Telegram. E me reportaram uma pessoa que tinha muita resistência em usar um Telegram e acabou usando, falando que o Telegram é muito legal porque ele tem stickers. Então, se você curte a onda de mandar stickers temáticos para os seus contatos, o Telegram é uma boa pedida. Pode instalar lá na sua lojinha de aplicativos predileta e manda uma mensagem para a gente no 31 999 750835. Repita. 31 999 750835. É com Muito você, bem. Cabeça. Você agora, né? A gente podia fazer igual. Ainda vamos chegar nesse dia, quem sabe? Ou não. Vai ter aquele. Eu lembro quando eu fui fazer uma matéria de faculdade na Rádio Tatiaia, e aí nos estúdios tem um caderninho com todos os jabás, né? Todos os testemunhais. Farmácia, não sei o quê. Aí o cara já entra, então, vamos aqui, você que está precisando de lâmpadas, compre lâmpadas FLC, parará, porque... E aí, caderninho lá, SRM Veículos, melhor para o seu usado, garantia de motor e caixa por 3 meses. Pô, isso aí indica, hein, cara? Ainda existe SRM? Não sei, eu tô lembrando evocando a sua memória aí. Referência de pelo menos 10 anos. Poxa vida. Bacana, Cabeça. E pois então você pode participar, deixar o seu review no iTunes e etc. E compartilhar, por favor. Passe a palavra adiante, o Ainda Sem Nome agradece. Vamos ao primeiro assunto, meu caro? Vamos ao primeiro assunto, por favor. Então, eu gostaria de iniciar dando apenas uma notícia que ela é do finalzinho de março, mas já que a gente ainda não terminou abril, o atraso não está tão grande, né? A notícia de que um camarada estava, enfim, para ele não dirigir sob a influência, né? Ele resolveu pegar um Uber, porque ele estava alterado pelo álcool. E o motorista do Uber, espertalhão, fez um desvio de vários quilômetros na rota em que ele tinha que percorrer. E, portanto, ele teve um prejuízo em função disso. Só que o que é mais bacana, ele recebeu uma devolução do seu dinheiro, porque depois ele reportou que foi o caminho desviado. E isso pode nos ensinar várias lições, né, Cabeça? Isso pode nos ensinar várias lições em diversas frentes, né, Caio? Tanto do negócio em si, quanto de como a sociedade deve se comportar, eu acho. Pois é, olha só, a gente tem que entender que uma coisa da disrupção do Uber é, por exemplo, você, ao final de cada corrida, receber um relatório com um gráfico do Google Maps e plotado nesse gráfico o caminho que você percorreu na sua corrida. Então, mesmo que você estivesse inconsciente, embriagado, depois você vê qual foi o caminho que o motorista fez. E aí você pode falar, poxa, esse cara fez um caminho que não era o caminho mais legal, ele deu uma voltinha aí, você vê o tempo da corrida, então você recebe isso. E você pode reclamar. E o mais legal, diferentemente do que a gente está acostumado a ver, e o que a gente espera também, né? Como é que você reclama de uma corrida de táxi? Meio difícil, né? E o Uber devolvendo a grana para o cara. Então, isso daí ensina um pouco para a gente sobre comunicação também, né? E que talvez o caminho não seja a gente reclamar, a gente sociedade, né? Reclamar ou tentar proibir o Uber ou os taxistas baterem nos motoristas do Uber. A onda é, poxa, vamos ver o que eles fazem de diferente e vamos tentar fazer também, vamos tentar fazer o nosso serviço ficar tão bom quanto o deles,
né? E aí, fora essas questões de, mas não é legal para o Brasil porque a grana vai para fora, é uma empresa multinacional que vai arrebentar com os nossos serviços. Essas questões à parte, vamos aprender com o que eles estão nos mostrando. E isso daí é um ensinamento bem interessante, né, Cabeça? Eu concordo, mas eu fico pensando que tem uma questão fundamental aí, que é a diferença de negócio também, né? Os aplicativos de táxi tipo 99, eles também te dão no final da corrida um reporte e quanto custou o caminho que você percorreu e como você pagou. Uhum. A diferença é que, como o negócio do Uber ele é fundamentalmente baseado no aplicativo e não tem intermediário, é você falando com o Uber direto, a questão dessa reclamação fica mais fácil. Uhum. E claro, o serviço de atendimento ao consumidor é muito melhor do que de um serviço de táxi. Sim, e por mais que você esteja contratando um motorista, seja um motorista independente filiado ao Uber, você contratou o Uber. Sim. E é diferente do que acontece quando você chama um táxi pelo 99, ou Easy, ou Way. Você está chamando um taxista, então se você reclama, e aí? Não, pois é, mas aí que vem o ponto. Se você pede o aplicativo pelo 99 Táxi, eu não sei como é que você vai pagar, porque agora, né, também você pode pagar por dinheiro, enfim, todas aquelas facilidades. Uhum. O 99 em si, ou o Way, enfim, qualquer desses aplicativos. Tô falando 99 porque é o que eu uso quando eu peço um táxi. Ele ainda te dá um conteúdo, te dá um suporte se você dormir e o taxista pegar o caminho errado. Uhum. O problema é que se você estiver na rua e o cara fizer isso, ou você vai refazer a sua reclamação, aí o processo fica muito mais burocrático e aí fudeu, porque o 99 em si ele só é um intermediário, né? Você não está fazendo não é um motorista do 99 Táxi. Exatamente. E aí você vai ter que entrar, não sei se é no sindicato dos taxistas, ou aí vai ter que entrar no órgão de trânsito da sua cidade, que vai ter que lidar com a sua reclamação e com outras 200 mil multas que entraram ao mesmo tempo, e a gente sabe como que a maioria dos serviços públicos é bem burocrática e você basicamente vai perder seu dinheiro. E seu tempo. E seu tempo também. É claro que essa experiência mostra um novo jeito de comportamento, eu acho, sabe assim? Não um novo jeito, mas o que a gente esperava, o que a gente espera de todo mundo quando alguma coisa sai errado. Isso aí que você acabou de falar, cara, é um negócio muito interessante que eu gosto de abordar nas minhas aulas. É que a galera, quando fala de comunicação digital e marketing na internet, costuma falar de um novo consumidor. E, na verdade, não é um novo consumidor. O consumidor é o mesmo, desde antes. O que agora acontece é que ele tem um ferramental que permite que ele faça umas coisas que ele sempre quis fazer. E isso é que é o bacana da gente prestar atenção. Quando isso cai a ficha, né, a gente não está lidando com uma pessoa nova que surgiu quando surgiu a internet. A gente está lidando com uma pessoa que está aí há tempos querendo falar alguma coisa e não tem como, né? Sim, sim. E claro, eu concordo com você que aí todos esses aplicativos disruptivos tem um termo, cara, para essa economia que eu esqueci. Enfim, lembrarei em algum momento. Aquele termo da economia criativa? Não é economia criativa, não. É um outro termo, em inglês, inclusive. Mas, enfim, mostra, claro, um novo jeito de agir. E aí eu lembro de uma discussão que tivemos com um taxista aqui em São Paulo, voltando do carnaval, que a gente entrou no táxi e ele começou a falar mal do prefeito, porque o prefeito estava acabando com a categoria deles. E basicamente ele falando que o problema é vocês, usuários, querem vocês querem Uber porque vocês querem andar em carro preto, que o cara abra a porta, você tem ar-condicionado e aguinha. Aí eu falei, não, meu amigo, o que eu não quero é que você erre o caminho propositalmente, entendeu? Basicamente é isso. É claro que óbvio que eu não quero andar num carro sujo, enfim, eu estou pagando por aquele serviço, entendo quais são as implicações, mas o problema é o serviço de táxi está fundamentalmente errado, porque
90% dos taxistas trabalham para pagar alguém que já tem aquela placa. Então o cara já sai com R$200, R$300 negativos no começo do dia. E aí é difícil você manter o bom humor durante o dia quando você tá claro, né? Claro, agora aí o problema não é o Uber, e você não vai resolver dando porrada. Infelizmente eu acho que a sociedade viu isso, assim, que tipo, olha, não é que eles estão falando que é ilegal. Eles estão falando também, ok, ainda é ilegal porque não foi regulamentado na cidade, mas você não vai resolver dando porrada. Se o serviço é melhor, entendeu? Eu conheço gente que não anda de Uber, e eu acho muito interessante isso, porque a pessoa falou assim, eu sou legalista. Não está regulamentado, eu não uso. Tipo assim, essa mesma pessoa, por exemplo, falou, eu sou contra, a partir do momento que se um dia regularizarem o uso, o porte e consumo de maconha, eu vou ser 100% a favor, mas agora eu sou contra, porque eu sou legalista. Entendi. Então ela segue a linha da lei, sabe? Acho justo também. Não, é uma posição, né? Uma postura. É uma posição, mas assim, e também acha que não vai ser o taxista dando porrada que vai falar com ela que realmente esse serviço de carro pelo aplicativo é uma bosta, sabe? É complexo, né, cara? Essa é uma questão complexa. Eu gostaria muito que a gente tivesse taxistas na nossa audiência para poderem falar sobre o assunto. Sim, completamente. E também motorista do Uber. Então eu acho que ia ser interessante. E tem uma coisa também sobre comportamento e sociedade que é tangencial a esse assunto nosso. É essa notícia do site A Tribuna aí que fala que a sorveteria deixou os clientes pagarem sozinhos pelos sorvetes consumidos do lado de fora da loja. Basicamente tinha um freezer de sorvete, a pessoa ia lá, pegava o sorvete e pagava autonomamente. E a sorveteria tomou 16% de prejuízo. Pois é, eu vi essa notícia e eu achei que até, assim, eu esperava mais. Mas embora eu esperava 16% um prejuízo maior. É alto muito também, prejuízo, né? É muito prejuízo, mas assim, me deu esperança, porque, ou seja, tem uma boa parcela aí que está disposta a ser do bem. Sim. Porque é um negócio assim que quando a gente, especialmente quando você sai do país e que você vê outras formas, aquele esquema de você pegar o jornal na caixinha e colocar o dinheiro, né, do jornal, isso é uma coisa que quando você primeiro vê e quando você fala, a resposta da galera, né, a resposta dos colegas brasileiros nossa, o que impede alguém de pegar todos os jornais? Assim, porque as pessoas estão preocupadas com os outros, não estão preocupadas em pegar todos os jornais. O que ela vai fazer com todos os jornais? Né? Então, essa mudança de comportamento que a gente, pelo menos eu particularmente, sempre quis ver no Brasil de... Poxa, toda vez que eu vejo alguém jogando lixo no chão, jogando lixo de fora do carro, de dentro do ônibus, joga o lixo na rua, ou que você vê uma pessoa furando uma fila, as pequenas corrupções do dia a dia que as pessoas acham que ninguém está vendo, que é só uma vez, ou que você é meu amigo, você vai quebrar essa para mim, isso, poxa, há uma esperança para que isso diminua, sabe? Em outros momentos eu imagino que o medo seria de que o número não fosse de 16% só de prejuízo, seria 100%. Que é um negócio é uma coisa que eu valorizo muito a atitude dessa sorveteria, por mais que ela tenha levado o prejuízo e tomara que diminua o prejuízo, porque ela partiu do pressuposto que o consumidor pode ser bacana e que é uma coisa que às vezes você vê multinacional, o Burger King, não fazendo aquela coisa do free refill por meia hora. Sabe? Eu acho isso assim, poxa, você está partindo do pressuposto que o consumidor vai querer sacanear. É claro que vai ter aquele adolescente, né, cara? Aí você não precisa nenhum outro adjetivo. Ele vai levar um tonel de 50 litros para fazer a zoeira, vai ter, né? Mas se você começar a tratar as pessoas bem, eu imagino que a resposta vai ser boa. Né? Então eu assim, poxa, é uma pena que essa sorveteria não é aqui em Belo Horizonte, pois eu gostaria de ir lá e comprar sorvetes e mostrar que é possível ele ter um comportamento bacana, porque as pessoas vão responder. Nesse caso da sorveteria eu estava tão desanuviado em relação à matéria
que eu tava achando que a sorveteria estava testando, tipo, novos meios de pagamento, sabe? Pagamento pelo celular, uma coisa assim. Depois que eu fui ver que, na verdade, era um teste de ética e moral, não de tecnologia. O negócio do pagamento é o tipo mais arcaico possível, né, cara? Tipo, você deixa o dinheiro lá, entendeu? Mas eu concordo, cara. Eu acho que parte também da premissa de tratar bem o cliente, né? É por isso que eu acho que eu gosto, por exemplo, sabe, uma coisa que a gente vê muito fora do Brasil e não vê aqui, que é restaurante oferecer água de graça. Puxa, cara, eu tava comentando isso nessas semanas pra trás aí. Poxa, é tão chato, né? Não, e assim, a impressão que me dá é, olha, eu não vou te cobrar pela necessidade mais básica, que é se manter hidratado. Se você não se manter hidratado, você morre. Tem uma coisa nos Estados Unidos que é uma lei, né? Que você tem que dar água porque a água pode evitar alguém de engasgar com alguma coisa. Tem um negócio desse aí também. Mas, poxa, é água, né, cara? Água. E é um negócio assim, que a gente, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente pode se gabar, embora a indústria e a comunicação muito eficientemente tenham propagado, que você precisa tomar água mineral. Mas a nossa água aqui, ela é garantida, né? A Copasa garante a água até ela chegar no ponto de consumo. Então, não há problema você beber água da torneira. Né? E é o que acontece nos Estados Unidos. A água da torneira é água, você vai lá e bebe. Especialmente as referências que eu tenho às cidades que eu visitei nos Estados Unidos, você pode beber água da torneira tranquilamente. Sim. Então, é água, cara. Você abre a torneira, dá água pro cara. Pronto. Em tese aqui também, né? Aqui no Brasil, igual você falou, a Copasa, a própria Sabesp antes da crise hídrica, agora não sei como é que tá, mas a água de torneira era maravilhosa. Então, mas eu acho que tem essa questão de... Eu acho que primeiro um comportamento do consumidor que acha que a água mineral é mais pura. E também tem esse negócio do cara querer ganhar em cima da água, entendeu? Sim, o que eu acho muito chato, né? Mas muito chato. Que fosse a água da torneira passando por um filtro de barro, que a gente sabe que é o melhor filtro que tá tendo aí no momento. Passa água pelo filtro de barro e deixa lá pra galera beber. Qual é o problema disso, né? Não tem problema, né? Às vezes eu penso que se eu fosse ter um restaurante eu ia me ferrar, né? Porque eu ia, toma água aí, cara. Exato. Exato. E aí você vai lá e cobra, sei lá, R$3 por uma garrafinha de água que custa 50 centavos no distribuidor. Exatamente. E como se você já não tivesse lucro na balança, no preço que você coloca na comida. Mas enfim, é complicado, né? É difícil. É difícil. Mas parabéns para essa sorveteria de Santos que teve essa atitude muito bacana. Eu queria ver esse experimento em outros lugares também, sabe? Ia ser interessante. E também não vamos enaltecer 100% a vida na gringa, que, por exemplo, em Manhattan, ou mais precisamente ali nos arredores de Times Square, você não vai ter o free refill nas fast foods, não vai rolar. Mas você vai para uma área mais periférica, uma área mais longe do movimento, o free refill rola de boas. Então, também não quer dizer que lá é isento de problemas. Lá teremos problemas também. É uma coisa de consciência, né, que a gente precisa desenvolver, e também não é uma questão que eles são melhores do que nós, é uma questão de a gente olhar para o outro, que é uma coisa que é mais necessária, né, essa coisa da alteridade, que é muito importante. Completamente. Mas enfim, né, cabeça? Poxa, notícia boa essa. Quer dizer, eu vejo, às vezes, o enfoque dado num reporte é de que, poxa, temos corrupção e olha aí, não sei o quê, mas eu olho isso com bons olhos. É preciso manter como é que chama? O otimismo, cabeça. É preciso manter. É preciso, é sempre. Por mais que seja difícil, é preciso. Exatamente. Vamos tentar ser otimistas, porque senão a gente desiste de tudo. Exatamente. E aí podemos, antes, claro, se você tem alguma opinião e quer deixar seu comentário sobre... Opinião você sempre vai ter, né, gente? Pelo amor de Deus. Se quiser deixar o seu comentário sobre este primeiro assunto, faça-o através do nosso site, do aindasemdor.me, no YouTube e também pelo Telegram, no 31999750835.
Isso, e se você for a Glória Pires, eu tenho certeza que você vai conseguir opinar sobre esse assunto. Vamos lá, né, Caio? Agora vamos para o segundo assunto do nosso querido podcast. Isso, mais uma vez, uma questão relacionada às mídias sociais e ao poder do compartilhamento. Olha como que é bacana esse esquema, né? O caso de se você, ouvinte, é uma pessoa sagaz e antenada, você ficou sabendo do rei do iPhone. A história do rei do iPhone é aquela história de que um camarada, até xará meu, né, o Caio, ele foi precisar ele queria fazer um orçamento porque o carregador do iPhone dele não estava plugando, não estava carregando 100% do tempo e etc. Ele queria ver o que podia estar acontecendo. E aí ele foi a uma assistência e de cara já deram um orçamento para ele de quase R$200 para consertar o iPhone. E ele resolveu, sei lá, dar mais 10 passos e fazer um segundo orçamento e chegou ao rei do iPhone. E o rei do iPhone apenas limpou os contatos e pimba, o telefone dele estava novamente funcionando legal. E não cobrou por isso. E aí o que o Caio fez? Ele resolveu postar isso no Cara Livro para que outras pessoas pudessem ir lá e prestigiar esse comerciante que, afinal de contas, fez o que espera-se de qualquer pessoa, que é ser honesto. Né? Então estamos no momento em que o ser honesto é uma coisa que garante um presente, né? Sim. Isso é um pouco, de certa forma, preocupante. Mas qual que é o resultado disso? As pessoas em turbas foram procurar o rei do iPhone e agora a loja do rei do iPhone fica sempre lotada. Que bacana o poder das mídias sociais, né, cabeça? Da gente valorizar a opinião de quem se parece com a gente. Então, poxa, o Caio foi lá e viveu um problema que possivelmente eu também vivo. Então, e ele está reportando isso. Pô, vou lá, vou prestigiar esse rei do iPhone que parece ser uma pessoa honesta. Isso é bacana, né, cara? Totalmente. E, cara, é foda, né? Assim, geralmente... Porque todo mundo já passou por um problema similar. De ter um orçamento gigantescamente caro e, na verdade, isso é um problema muito menor em qualquer esfera. Pode ser seu carro, pode ser seu telefone, enfim. Uhum. Agora, eu fico pensando, falando em honestidade, se todas as pessoas que foram lá no rei do iPhone querem saber se ele também vai consertar o problema de todos de graça, sabe? Tomara que não, né? Poxa, você não deve ir para um lugar esperando que as pessoas vão fazer coisa para você sem cobrar, né? Nossa Senhora. Mas é legal, assim, mostra como que, primeiro, como que realmente existem pessoas honestas no mundo. Isso é meio clichê falar, mas a gente sempre tem que reforçar esse ponto. Sim. E o outro ponto é como fazer... eu ia falar como fazer negócio nas redes, mas não é isso. É tipo, exatamente como que você considera a opinião de pessoas parecidas com você. Exato. É um esquema, né, cabeça? Eu acho que a gente sempre tem que reforçar. Eu acho que ainda mais em momentos como esse que a gente anda vivendo no Brasil, a gente precisa assistir muito aqueles vídeos People Are Awesome, sabe? Uh-huh. Porque dá um certo alento, né? Mas eu acho que é muito bacana isso daí, a questão do poder e a influência que nós, cidadãos comuns, temos e sobre os negócios. Né? Quando você faz um review, o poder de um review, eu acho que isso é muito importante. E a gente precisa aprender a usar isso melhor. Eu vejo já estamos completando mais de um mês que eu não tenho mais dispositivos Android. Então eu não tenho passado mais por aquela situação de olhar na Play Store e ver um review de uma estrelinha no aplicativo e o review ser estou baixando, se for bom eu mudo, sabe? E o review de 2 meses atrás. Então as pessoas saberem utilizar esses serviços para justamente dar um feedback para a empresa, ajudar outras pessoas. O que um review como esse, que se você que tem Android já visitou a Play Store, você já deve ter visto esse tipo de review. O que um review desse ajuda a comunidade? Ele não ajuda nada. Para que você fez um review desse? Né? Você mostra que você é um desperdício de carbono no universo.
Né? Então, ajudar os outros. E isso é muito importante. E mesmo que não seja um review positivo, ele também pode ajudar os outros. Ele pode ajudar a empresa, porque a empresa tem que ter um problema grave de retardo mental para não prestar atenção nos reviews negativos, e também ajudar outras pessoas a tomarem decisão, né? Tomarem as suas decisões de compra. Então o review é um negócio muito bacana, cara, muito legal, que deve ser estimulado, ainda mais num momento em que a gente tem uma intensa competição entre os players, né? E é muito importante para ajudar alguém a tomar a decisão sobre o que vai comprar, como que vai comprar, o que vai escolher, já que tem tanta oferta, né? Então essa não é diminuir a oferta que é a solução é a gente ter mecanismos para ajudar a tomada de decisão, né? E review é um excelente mecanismo. E tem muito a ver com... eu acho que essa semana eu estava vendo o TED Talk do Joi Ito, que é o chefe do MIT Media Lab. E ele propõe uma reflexão que eu acho massa, que é o seguinte: que na época dos livros era publica ou pereça, né? Se você não publicar seu livro, você vai morrer, basicamente. Hoje ele e aí o Nicolas Negroponte fala que é o demo or die. Agora ele fala que é o deploy or die. Então você tem que pôr o negócio no ar para rodar, senão você vai se dar mal. Que tem a ver com aquelas máximas do Vale do Silício, que é de tipo, erre rápido e conserte mais rápido ainda, para você poder melhorar o seu produto continuamente, né? E aí eu acho que o papel do review tem muita função nisso, sabe? Porque você vai dando um review coerente, e eu já vi isso comigo. Eu tinha baixado um aplicativo de foto, não sei o que fazia, não sei se era um filtro ou era um negócio de montagem, e tinha uma determinada ação que o aplicativo dava pau. Aí eu coloquei lá, tipo, 4 estrelas ou 3 estrelas, falei, excelente aplicativo, mas eu tô com este problema específico. Os caras responderam e consertaram. Falaram, você é mais um que está com esse problema, na próxima versão vai estar resolvido. Olha que bacana. E o que de fato estava. Eu poderia ser troll e falar assim, 1 estrela. Se melhorar, eu aumento, sabe? O pessoal fala lixo, sem falar o porquê, né? Pô, eu já falei lixo, mas quando você fala lixo, fala por que é lixo. É lixo por causa disso, é ruim por causa disso, ele não resolve o seu problema, ele tá te enganando, ele tá fazendo alguma coisa assim. Enfim, seja útil pro mundo, né, cara? Seja útil para o mundo. E aí uma coisa que é interessante, pelo menos da Google Play, o Play Store, não sei, né? Play Store. Que ela coloca, e aí a parte social que você não gosta, Caio, mas eu imagino que você vai ter que dar o braço a torcer, é que ela mostra, pelo menos naquele determinado aplicativo, os reviews dos seus amigos. Sim. Então aí, partindo do princípio que seus amigos são parecidos com você, são reviews que vão fazer sentido para você também, entendeu? Sim, e também você pode embasar a sua tomada de decisão. Por exemplo, se é uma pessoa que você respeita bastante a opinião naquele assunto relacionado ao aplicativo, certamente o peso daquele review é maior, né? Sim, completamente. Então isso é bem interessante, essa questão. O meu ranço com a questão social do Google, cara, é a integração das ferramentas, né, cara? Não, mas eu entendi perfeitamente a deixa aí. Pô, cara, Google, vocês precisam melhorar a integração de YouTube. Eu já fui um grande evangelizador do Google+, mas olha, o Google+, está complicada a situação dele, hein? E essa necessidade de você vincular um canal de YouTube com uma página de Google+, do Google Meu Negócio, e as coisas são muito confusas, e em cada lugar é um termo diferente que se usa. Isso deixa as pessoas bem confusas, viu, Google? E não isso é um review que o cara está fazendo de serviço de vocês, tá? Exato. Não tem exatamente um lugar para você falar disso, né? Tem aqueles fóruns que você... Não, é um negócio de localização. Poxa, eu tenho... Desde 1994 eu uso a internet e eu me sinto perdido quando eu vou mexer nas coisas do Google. E falo, poxa, esperava-se que eu tivesse pelo menos uma certa maturidade, né? Mas não complicou ali. Eu me sinto realmente perdido. Então, melhor não usar. Aí isso que é o ruim, né, Google? É melhor não usar. Você vai dar 1 estrela e falar lixo. Quando melhorar, dou mais estrelas.
Mas é isso aí. E é por isso que a gente pede o review para o nosso. Olha que ponte que eu consegui agora, que gancho. Cara. Deixa o review, por isso que a gente pede um review sobre o nosso amado podcast nas redes sociais e no Stitcher e no iTunes, onde estamos também. Você pode nos procurar lá. Porque primeiro você espalha a palavra sobre o Ainda Sem Nome, e segundo que você nos ajuda a fazer um podcast melhor para você e para os outros que virão. Exatamente. Quando você deixa um review falando eu gostaria que o Caio perecesse, a gente anota o review e pensa a respeito. Vou dar 1 estrela. Quando o cabeça aí, aumento. Então é isso. E tem umas diquinhas que eu recomendo. Se você de alguma forma está envolvido com isso, cuidando de comunicação de algum cliente, ou se você tem a sua empresa ou o seu aplicativo rodando e quer aprender mais sobre isso, tem 2 livros que são bem interessantes, cara. Um se chama, é bem recente, é desse ano, chamado Hug Your Haters, Abrace os Odiadores, que é do Jay Baer. Jay Baer é um cara que escreve muito livro de literatura executiva sobre mídias sociais, então não é um teórico, mas ele dá umas boas dicas práticas e do valor que tem os reviews negativos para aprendizado, então vale a pena. E tem um outro que se chama Manipulated. O Manipulated, eu apenas vi uma entrevista do autor e é uma situação bem interessante você lidar com review falso, com a galera que faz review ou usa ferramentas de review como chantagem. Então vai lá e faz uma queixa num site tipo Reclame Aqui e depois pede que o comerciante, sei lá, dê algum benefício para eu tirar esse review e etc. Isso é complicado. E levanta também uma questão no Manipulated da utilização de mecanismos outros que não os seus ou que não os oficiais, aspas, aí, de review. Por exemplo, o Reclame Aqui. Eu costumo falar isso nas minhas aulas, Cabeça, e gostaria de ver a sua opinião, que eu acho lícito, não quer dizer que eu endosse, mas que eu acho uma opção válida quando a empresa resolve não responder questões no Reclame Aqui, porque é uma plataforma outra que não a sua ou que não a oficial para resolver problemas. Não quer dizer que eu endosse essa atitude, mas eu acho que é válido e antes você não responder nenhuma questão no Reclame Aqui do que você responder apenas 70% e deixar 30% da galera que reclama no vácuo. Ou você responde tudo ou você não responde nenhuma. E se não responder nenhuma, tente direcionar o seu consumidor para o seu canal, para que você possa responder lá, às vezes, de maneira mais eficiente, né? Eu não sei se eu concordo. Eu acho que estou na sua opinião, cara. Eu acho lícito, embora não concorde, mas se for fazer, faça tudo ou não faça nada. Eu acho que é isso. É a famosa, né? Se você não sabe brincar, não desce pro play. É isso. Ou então você não quer brincar naquele play, né? Você sabe até brincar, mas você quer brincar no seu play. Exatamente. Ou nos seus plays. Exatamente. Porque também virou uma plataforma tipo, para você fazer uma resposta igual a da Samsung, sabe? Tipo, você põe a receita de costela e aí o cara põe obrigado pela sua mensagem, é muito importante para nós, também é melhor não fazer. Exato. Né? Só para manter a taxa de respostas alta. Então, assim, se for fazer, faça direito. Concordo plenamente. Isso. Excelente lembrança aí do episódio passado, Cabeça. Muito bacana. Porque na hora que eu falei do Reclame Aqui, eu não me lembrei desse negócio. E, se eu não me engano, eu falei essa mesma coisa no episódio. Obrigado. Mas ótimo. E parabéns. Mas enfim, é isso, né, cara? E aí a gente pode passar para o próximo assunto. Então ficam as dicas e vamos ao próximo. E só para fechar rapidamente, a gente está vendo aí, depois daquele episódio maravilhoso no Congresso Nacional no dia 17 de abril, muitas pessoas reclamando que a Lava Jato parou. Eu era um dos também que achava que a gente pararam de falar sobre a Lava Jato. Na verdade, um levantamento feito mostra que as notícias sobre a Lava Jato continuam sendo feitas e publicadas. O problema é que o número de compartilhamentos caiu vigorosamente. Uhum. Então, o que nos faz pensar que
os jornais estão fazendo o trabalho deles, as pessoas acham que o problema do Brasil já foi solucionado, infelizmente. Isso. E vale dizer que essa é um texto da agência Democratize, que é bem interessante a proposta dos caras, muito embora eles utilizem o Medium. Pô, Caio. Ok. Não, sabe por quê? É porque eu penso o seguinte, eu acho o trabalho muito legal, eu acho muito bacana ter esse tipo de conteúdo disponível, eu acho isso fenomenal. Mas a Democratize está na mão do Medium. Se o Medium muda uma política, a Democratize se ferra. E eu acho que isso para a Democratize não é legal. Então, às vezes, a galera fica entrando no hype e se prejudica. Mas a razão da matéria é válida. Vamos lá. Muito bacana. Eu também, Cabeça. Eu estava, até você me apresentar a esse glorioso link que está sendo compartilhado nas notas desse episódio, no aindasemno.me/89, eu também achava que a galera tinha dado um mute na Lava Jato propositalmente. E até enquanto eu lia e a gente conversava sobre o assunto, eu ia colocando as questões. Poxa, mas não aparece mais na mídia de massa e etc. E não necessariamente é esse o caso. O caso é que a gente, sociedade, está compartilhando menos as ações, as etapas, as atitudes, os desdobramentos da Operação Carwash. O que nos faz pensar, ou pelo menos me faz pensar, que grande parte desses compartilhamentos eu imagino que vinham de pessoas que curtem as páginas dos que não são a favor da presidenta, tipo Movimento Brasil Livre, Revoltados Online, Vem Pra Rua e afins. A partir do momento que esse grupo para de ter interesse em compartilhar as notícias da Lava Jato, já que conquistaram o objetivo, eu estou colocando aspas aqui, na minha sala inteira, que está com aspas nesse momento. Então, presume-se que para esta parcela da sociedade, o problema já foi resolvido e agora a gente pode falar de outras coisas. Sim. Eu espero, e aí assim, seria um cruzamento interessante, se o número de compartilhamentos de matérias sobre Michel Temer, Eduardo Cunha e afins aumentou, porque se isso acontecer, pode indicar que talvez as pessoas realmente estão fazendo o que elas se proporam a fazer, que era primeiro tirar um e depois tirar o resto. Não sei se é verdade, mas... Pois é, contrariando praticamente todos os livros de autoajuda, querer não é poder. O segredo, né? Então, eu vou contar pra galerinha, falar assim, olha, se isso se concretizar, prepare-se para 2 anos de trevas absurdas. Exato. Mas, ok, né? É o que aconteceu, né? Enfim, resignar. Mas mas ainda não é o momento. Ainda não é o momento de resignar, é o momento de lutar e tentar impedir que essa injustiça aconteça. Pronto, falei, agora você já sabe, se você não sabia ainda, qual é a minha posição com relação a essa coisa toda que está acontecendo. Somos dois. Exato. Somos dois. E, enfim, queremos também a sua opinião sobre este assunto. E se você acha que o número de compartilhamentos sobre Michel Temer e Eduardo Cunha aumentou inversamente à diminuição de compartilhamento sobre a Lava Jato. Exato. E os desdobramentos disso daí nas mídias sociais, isso também nos interessa bastante e nos interessa o seu comentário lá no aindasemno.me, no iTunes, no Telegram 999750835, DDD é o 31. Isso. E eu falei Carroche recentemente aqui, né, quando eu estava falando da operação, e me veio à cabeça a musiquinha da Sheryl Crow, né, cara? Poxa, Sheryl Crow tá aí uma pessoa que faz tempo que não escuto. Você quer terminar com Sheryl Crow ou você prefere terminar com Prince? Não, por favor, terminemos com Prince e já deve estar tocando aqui no BG e por favor, vamos ouvir mais Prince. Você que nasceu depois dos anos 1990, você precisa escutar mais Prince.
Por favor, faça isso para a sua formação musical. Exatamente. É elemento importante na formação do caráter do ser humano, ele escutar Prince. Exatamente. O lado B da fitinha do Prince, cara, você pode pôr AC/DC, tá? Não. Ainda mais agora com Axl Rose, cara. Oh, não faz isso, não. Isso é tipo... Que outra banda? Que tinha? In Excess, que foi o cara do Extreme pra ser vocalista do In Excess, né? Não, deixa o Michael Hutchence. Beleza, o legado dele quietinho aí. Né? Permanecer, né, bicho? Pelo amor de Deus. Não, mas concordamos em discordar sobre o AC/DC, né, cara? Então, beleza. Valeu, Caio. Boa semana e para todos... Bom fim de semana, na verdade, né? E para todos os ouvintes também. Isso aí. A gente se vê na semana que vem. A gente se vê na semana que vem, menos triste pela morte do Prince. Isso, mas enfim, triste pelo Lava Jato. Falou, valeu. Falou.